E aí, gente, tudo bem? O tema da aula de hoje, nós vamos falar sobre sambas em tonalidades menores. Ou seja, a gente ainda não comentou nas nossas aulas, né, especificamente sobre os sambas e sobre as tonalidades menores, né? Já falamos bastante sobre harmonia, sobre voicings, falamos sobre campo harmônico maior, inclusive falamos sobre o método, né, toque em qualquer tom. Vocês tiveram acesso a esse método, muitas pessoas tiveram acesso, muitas pessoas continuam tendo acesso a esse método, que é o toque em qualquer tom, que tem o campo harmônico de todas as tonalidades maiores, enfim, acordes, todos os acordes maiores, as tríades maiores, mas fiquei devendo, né? Estamos devendo, né, falar sobre a tonalidade menor. Então é o seguinte, nesse vídeo aqui, infelizmente não vai ser possível abordar tudo sobre tonalidade menor, né? Não vai ser possível, porque primeiro, o assunto de tonalidade menor ele é mais extenso do que o assunto de tonalidade maior. Vocês vão saber já por que isso ao decorrer desse vídeo. Então a primeira informação é essa, é um assunto que é mais extenso. Segundo que a gente faz essas lives, né, esses vídeos de 30, 40 minutos, né, 1 hora no máximo, mas ainda assim esse tempo não é um tempo suficiente para a gente se debruçar sobre esse assunto. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui considerações iniciais, eu vou trazer aqui, né, um conteúdo básico para que você que nunca ouviu falar ou que nunca parou para estudar a tonalidade menor, já vou começar a falar, né, as tonalidades menores, depois a gente vai entender por que eu estou falando no plural propositalmente para vocês. Então a ideia desse vídeo, a ideia dessa aula é a gente começar a ter um contato inicial. Para as pessoas os cavaquinistas que já tocaram em sambas em tonalidades menores, mas que sentem uma dificuldade, ou que travam, ou simplesmente têm curiosidade em conhecer um pouco mais sobre a teoria disso. Né? Algumas pessoas já dominam mais a questão das tonalidades maiores, mas quando chega nas tonalidades menores sente um pouco de insegurança, ou toca um pouquinho mais no automático, mas sente um pouquinho de limitação ali, porque ainda não teve acesso a alguns tipos de informações. E é esse tipo de informação que eu quero trazer para vocês aqui hoje. Bom, então é o seguinte, a primeira coisa que eu vou abordar 4 coisas aqui, tá? Vou falar para você mais ou menos como é que como vai ser o decorrer desse vídeo, para que você possa acompanhar a minha linha de raciocínio. A primeira coisa que eu vou falar é a seguinte, eu vou trazer um comparativo entre o campo harmônico maior e o campo harmônico menor. Vou trazer as principais características deles dois, vou mostrar alguns exemplos aqui no cavaquinho e você vai entender por que eu estou falando, né? Cheguei a falar de tonalidades menores, né? Por que no plural isso? A segunda coisa que vamos falar é sobre a progressão 1-5-1, né? Nas duas tonalidades. Quais são as principais diferenças que tem ali, tá? É parecido, mas não é igual, né? Os acordes têm a mesma função, mas tem algumas coisas que é importante a gente falar sobre. A terceira coisa que eu vou falar é sobre a progressão 2-5-1, que ela é completamente diferente no campo harmônico maior, né, em relação ao campo harmônico menor. E a última coisa, né, que eu vou abrir para vocês aqui, para a galera que estiver assistindo, eu vou pedir para que vocês deixem dúvidas nos comentários, para que eu possa entrar em contato com vocês ou tentar esclarecer essas eventuais dúvidas que vocês possam ter. Beleza? Então eu já vou partir logo para o primeiro ponto que eu quero falar com vocês hoje, que é o seguinte, a diferença do campo harmônico maior para o campo harmônico menor. Bom, é o seguinte, vocês que já me acompanham aqui, vocês viram que eu lancei um método chamado toque em qualquer tom, onde eu trago o campo harmônico das tonalidades maiores, de todas as tonalidades, e a gente entende ela
a gente entende o campo harmônico, cada acorde do campo harmônico por sua respectiva função. E o que é que esse método tem de interessante? É que a partir dessa função eu sugiro algumas músicas inteiras ou trechos de música, onde você pode apenas substituindo as funções utilizando as funções, na verdade, né, de cada música, de cada acorde que tem dentro da música, você consegue tocar essa música em qualquer tom. Só que o que é que ficou faltando nesse método? Tanto que esse método tem escrito nele, no comecinho dele, tem escrito volume 1, né? Que a ideia é ir desenvolvendo ele e acrescentando várias informações e deixando ele cada vez mais completo, né? Então, quando você juntar todos os volumes, você vai ter uma informação bem legal sobre como tocar em qualquer tom. A ideia do primeiro volume foi só trazer para vocês, né, despertar essa habilidade, né, para quem nunca tocou, para quem nunca teve acesso ao material sobre como tocar em qualquer tom, despertar em você essa curiosidade, despertar em você, né, provocar um pouquinho ali para você perceber por onde é que a gente estuda e por onde é que a gente desenvolve esse tipo de habilidade. Mas assim, quando você pegar esse meu método, você vai ver que o campo harmônico maior, ele é um só, tá? Você vai ter ali o primeiro grau maior, o segundo menor, o terceiro menor, o quarto maior, o quinto um dominante, né? Ele vai ser um maior com a sétima menor, o sexto menor e o sétimo meio diminuto. Tá? Eu vou falar aqui um pouquinho mais rápido sobre o campo harmônico maior, porque a gente já falou bastante sobre ele nas lives, a gente já falou bastante sobre ele no método, né? Agora é o seguinte, vou tentar falar rápido também sobre o campo harmônico menor, porque a gente não tem muito tempo. Mas como eu falei no começo do vídeo, a ideia é que você, né, tenha um contato inicial e depois a gente vai aprofundar isso. É o seguinte, o campo harmônico menor, para vocês cavaquinistas, eu não sei se todos vocês sabem, mas não existe só um tipo de campo harmônico menor. Existem 3 tipos, né, de campo harmônico menor. Ou seja, o campo harmônico ele deriva de uma escala, beleza? Então, o campo harmônico maior ele vem da escala maior, né, que vem a partir daquela fórmula, né? Enfim, que a gente já estudou, que a gente já falou sobre, tal. Mas existem 3 tipos de escalas menores, tá? Tem a escala menor natural, tem a escala menor harmônica, que a diferença dela para natural é que no 7º grau a gente vai ter uma sétima maior, e tem a escala menor melódica, que ela vai ter o 6º grau maior e o 7º grau maior, né, quando a gente compara com a escala menor natural. Então o que é que acontece aí? A gente tem 3 tipos de escalas menores para quando a gente parte de um mesmo campo harmônico menor. Ou seja, se eu tenho uma escala de Dó menor, existem 3 possibilidades dentro dessa escala. Tem um Dó menor natural, Dó menor harmônico e Dó menor melódico. Então, consequentemente, quando você começar a harmonizar a escala, né, quando você começar a harmonizar, pegar essas notas da escala e começar a harmonizar acorde por acorde, grau por grau, você vai gerar um campo harmônico menor natural, quando você partir da escala de Dó menor natural. Se for um Dó menor harmônico, você vai gerar o campo harmônico de Dó menor harmônico, e melódico você vai gerar o Dó menor melódico. Então, o que é que acontece? A primeira coisa que a gente precisa saber é que existem esses 3 tipos de escalas menores, que consequentemente eles geram 3 tipos de campos harmônicos menores. Então você vai ter 3 campos harmônicos menores diferentes. Então, ao contrário, então já começa aí a grande diferença do campo harmônico maior para o menor,
além da diferença básica de um ser maior e o outro ser menor, é que você vai ter três tipos de campos harmônicos menores. O menor natural, o menor harmônico e o menor melódico. Cada um deles vão ter acordes diferentes. Então os graus eles vão ser diferentes, tá? Porque você tem notas diferentes formando esses acordes. Beleza? Mas assim, só para você ter uma noção geral, a grande diferença, vou voltar aqui, vou dar um pulo antes do campo harmônico e vou falar da escala, tá? A diferença entre essas três escalas, ela só está basicamente no sexto e no sétimo graus. Na escala menor natural, né, o sexto grau ele é menor e o sétimo grau ele também é menor. Na escala menor harmônica, o sétimo grau ele é maior. A diferença dela para a primeira escala que eu falei. E a escala menor melódica, o sexto e o sétimo graus, eles são maiores. Então, quando você vai começar a formar as tríades e tétrades, você vai ter, né, qualidades de acordes diferentes entre esses três tipos de escalas. Então, mais uma vez, a ideia desse vídeo aqui não é a gente se aprofundar em cada uma dessas escalas e gerar cada um desses campos harmônicos, mas a ideia é que se a gente vai falar sobre campo harmônico menor, né, o mínimo que eu posso falar para você é dizer que existem três tipos. E a partir daí a gente começar a falar sobre algumas coisas. Bom, na prática, na música popular, a gente vai estar sempre trabalhando com eles três juntos, sabe? Então, às vezes acontece sim de você conseguir identificar que aquela música ela tá em um tipo de tonalidade menor. Pô, aqui, enfim. Mas geralmente você vê que tem trechos onde está acontecendo um menor melódico, um menor harmônico, um menor natural, né? Geralmente na prática é o que mais acontece, né? Esses campos harmônicos menores eles se misturam ali nos trechos das músicas, né? E o que é que acontece? O que vai funcionar para esses três tipos de campos harmônicos é o que eu vou falar agora para vocês, tá? Então, tanto no menor natural, quanto no menor harmônico, quanto no menor melódico, né? A progressão 1-5-1 ela vai ser a mesma. O quinto grau ele vai ser o mesmo. Opa, não, na verdade não, tá? Isso vai funcionar só pro menor pro menor harmônico e pro menor melódico. Pro menor natural, isso que eu vou falar aqui ele não vai funcionar, tá? Beleza? Então é o seguinte, vamos falar da progressão 1-5-1. Lembrando, né, corrigindo aqui o que eu falei para vocês. E essa informação que eu vou falar, ela vai acontecer no campo harmônico menor harmônico e no menor melódico. No menor natural isso não vai acontecer, porque não vai rolar a sensível que a gente precisa ter para formar essa dominante. Beleza? Então, quando você está fazendo uma progressão 1-5-1, se você ainda não entende o que é 1-5-1, é como se fosse o pilar dos quadradinhos, tá? Por exemplo, se você está no acorde de Sol, o 1 é o Sol, estou falando em tonalidade maior por enquanto, tá? E o 5 é Ré com sétima. Então, se você está em Dó maior, 1 é Dó e o 5 é Sol com sétima, né? Dó maior, Sol com sétima. Se você está em Ré, 1 é Ré e o 5 é Lá com sétima. É a progressão onde você tem um acorde preparando para o outro acorde, tá? Então, o que é que acontece? Na tonalidade maior, a gente tem 1-5-1 maior, na tonalidade menor também, tá? Se você tem então, eu vou começar a comparar o mesmo acorde base, tá? Então, por exemplo,
Se eu tiver Dó maior e Sol com sétima, eu fiz um 5-1 na tonalidade maior. Agora eu vou fazer um 5-1 tendo o Dó como Dó menor, na tonalidade de Dó menor. Lembrando que a gente está falando aqui do Dó menor harmônico ou do Dó menor melódico, beleza? Então eu tenho aqui, ó. Observe que o quinto grau, ele é o mesmo, galera, independente se ele é maior ou menor, beleza? Ele continua sendo o acorde de Sol com sétima. Então, o acorde, a função de dominante, ele não mudou, ele não virou um outro acorde, ele não virou um acorde menor, justamente porque a gente está falando do menor harmônico e do menor melódico. Se fosse o menor natural, não ia ser possível utilizar esse acorde de Sol com sétima aqui, ia ser um Sol menor. Provavelmente você já escutou alguma música que seria Dó menor e o Sol menor. E o que acontece é como eu falei, né? Geralmente a gente está misturando sempre ali os campos harmônicos. Porque, por exemplo, quando você coloca um Dó menor com sétima, você está pensando em Dó menor natural, por causa do Si bemol, que é a sétima menor. Mas aí se na mesma progressão você coloca um Sol com sétima, aparece Si natural. E aí você vai para outro campo harmônico, que pode ser o harmônico, o menor harmônico ou o menor melódico, beleza? Então assim, mas excluindo o campo harmônico menor natural agora e falando só do harmônico e do melódico, o quinto grau ele vai ser o Sol com sétima, falando em Dó menor, tá? Ele vai ser o Sol com sétima, preparando para um Dó maior ou para um Dó menor, beleza? Então, mais uma vez, ó, vou fazer um 5-1 em Dó maior. E agora eu vou fazer um 5-1 em Dó menor. O 5 continuou sendo o Sol com sétima. O que é que vai mudar? Tá? O que é que vai mudar? Bom, é o seguinte. Agora a gente vai começar a falar... Vou falar sempre dos três campos harmônicos misturados aqui, beleza? Então é o seguinte, ó. A primeira coisa que vai acontecer é que as extensões nesse acorde com sétima, as extensões elas vão mudar. Porque as extensões elas vão ser feitas respeitando o campo harmônico menor. Então, por exemplo, se antes no campo harmônico de Dó maior eu fazia um Sol com sétima e 10ª, né? Lembre que quando você não coloca nada, você entende que essa 13ª é uma 13ª maior. Então, se eu tenho um Dó maior e Sol com sétima e 13ª maior, vou até chegar um pouquinho mais perto, ó. Falar aqui para vocês as notas que eu estou fazendo, ó. Eu estou fazendo da corda mais grave para a corda mais aguda. Eu estou fazendo casa 3, 4, 5 e 5. Eu estou fazendo, ó, Fá, Si, Mi e Sol. Esse é meu acorde de Sol com sétima e 13ª. Agora, quando eu estou no campo harmônico menor, o que é que vai acontecer? Se a gente for seguir a teoria, eu não vou colocar essa 13ª maior, não vou colocar o Mi natural. Por quê? Porque no campo harmônico de Dó menor, seja ele qual for, não tem a nota Mi natural. O que é que tem? Tem o Mi bemol, que é o que caracteriza, que é a principal diferença vou dizer assim, né? A principal diferença do campo harmônico maior para o menor seria essa terça, né? Seria essa terceira nota da escala que forma ele, né? Que nesse caso aqui
Quando a gente tem um Dó maior, a gente tem Dó, Mi natural e Sol natural. Quando a gente tem um Dó menor, a gente tem Dó, Mi bemol e Sol. Entendeu? Então, quando você for montar um acorde com sétima e décima terceira, você não vai utilizar a décima terceira maior, tá? Você vai usar a décima terceira menor. Então, seu acorde vai ficar assim, ó. Então, ele vai ficar da corda mais grave para a corda mais aguda. Casa 3, 4, 4 e 5. Vai ficar Fá, Si, Mi bemol e Sol. Beleza? Deu para entender isso? Em resumo, o 5, né, o acorde dominante, ele vai continuar o mesmo. Mas quando você for colocar as extensões nesse acorde dominante, aí você vai precisar ter cuidado e lembrar que as notas que você vai colocar vai ter que respeitar a escala onde você está. Se você está na escala menor, você vai pensar nessa escala menor. Então, outra coisa que acontece bastante, né, é em relação à nona. Eu falei da décima terceira e agora eu vou falar da nona. Por exemplo, vou continuar nessa mesma situação onde a gente está tocando um Dó maior e um acorde de Sol com sétima em seguida, beleza? Então eu vou fazer um Dó maior e vou fazer um acorde de Sol 7 e 9. Sol com sétima e nona. Eu vou montar esse acorde assim, ó, gente. Estou fazendo da corda mais grave para a mais aguda. 5, 4, 6 e 7. Está sendo Sol, Si, Fá e Lá. Aí eu vou fazer esse Sol com sétima, e nona e Dó. Esse aqui é o meu 5-1 na tonalidade de Dó maior. Se for Dó menor, o que é que vai acontecer? É o seguinte, as extensões que eu fizer, elas têm que ser pensadas, né,